do Senhor. Coisa maravilhosa, né? Baiano estava soltinho, unção acumulada. Pastor Jackson está sofrendo de unção acumulada. Só Deus sabe como fica o coração desse homem lá na hora do culto, casa, cheio de ponto, né? Deus abençoe a vida do pastor Jackson, a vida do nosso querido pastor Ide, pastor Andréia, amém? Que nos recebeu com tanto carinho aqui, pastor Antônio, que eu tive a oportunidade de conhecer, grande homem de Deus, amém? E todos os irmãos. Eu tenho um recado breve da parte de Deus. Estou vindo lá do Rio de Janeiro, já fui apresentado, pastor Bruno. Trago um abraço do meu líder. Estou aqui debaixo da bênção da minha cobertura. Eu quero compartilhar um texto de Deus com vocês. Se vocês puderem, abra comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Sonoplasta, deixa Deus te usar, coloca aquele fundo poderoso, amém? Quantos acharam? Diga glória a Deus. Diz o texto: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando mais o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra o Senhor fez arder no meu coração lá no Rio de Janeiro, quando Ele disse: olha, o Senhor vai estar ministrando uma breve palavra para alguns líderes, ou para aqueles que estão no processo de formação, estão no caminho, estão desenvolvendo o seu chamado rumo à liderança. E o Senhor, Ele fez essa palavra arder no meu coração. E quando eu li esse texto, eu percebi que Paulo está falando aqui dos seus próprios discípulos, da sua própria célula. E quando ele vai descrevendo na sua carta a Timóteo, ele vai passando a Timóteo o relatório, ele vai passando aqui o relatório da sua célula, o comportamento, a conduta, a obra, o histórico de cada um dos seus discípulos. Quando nós olhamos aqui, no primeiro momento, nós vemos que Paulo escreve essa carta dentro da prisão. É uma das cartas da prisão que Paulo escreve. A segunda carta a Timóteo, Paulo estava preso. E quando ele vai falar da sua condição final
porque no versículo de número 7 ele já vai dizendo a Timóteo o seu entendimento em relação ao seu ministério. Ele vai dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele tinha o entendimento que a sua missão estava cumprida. E aqui ele começa a abrir o seu coração para Timóteo e expressar o seu sentimento em relação a cada um dos discípulos na sua caminhada. Aqui quem olha para esse Paulo, de repente se sente desmotivado a caminhar no ministério e viver o seu chamado. Como termina o ministério de Paulo? Aprisionado, perseguido, abandonado. Mas ele vem dando uma injeção de ânimo a Timóteo. Olha, Timóteo, ninguém me assistiu na minha defesa, antes todos me desampararam. Mas no 17 ele diz: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. O Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação. E ele diz: e o Senhor me livrará de toda a má obra, ficarei livre da boca do leão. Ele disse: olha, eu vejo que nessa altura do meu ministério, muitas pessoas me desampararam, muitas pessoas não me corresponderam, muitas pessoas não me deram assistência. Mas quando todo mundo me abandonou, o Senhor estava lá me assistindo. O Senhor estava lá me ajudando. E quando o leão pensou que ia me tragar, o Senhor me livrou da boca dele. Você está entendendo o que o Senhor começa a falar nessa noite? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você é bem-aventurado. Tem 2 tempos de palavra aqui, coisa linda. Amém? Coisa forte. E ele vem falando acerca dos seus discípulos. Ele vem dizendo: olha, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Vem logo, Timóteo, porque Demas me abandonou. Primeiro, ele escreve a carta a Timóteo. Ele vai falando com seu discípulo, Timóteo, discípulo amado. Quem olha para Timóteo não encontra em Timóteo características de liderança. Timóteo era jovem demais. Juventude, até os dias de hoje, de maneira equivocada, é ligada à inexperiência. Timóteo era um jovem, iniciando o ministério com uma responsabilidade muito grande. Timóteo era tímido. Quando você desfolhar a primeira carta e a segunda carta, você vai ver que Timóteo ele tinha um excesso de timidez. A psicologia vai apresentar Timóteo como alguém introvertido, como alguém com dificuldade de expor as suas ideias, os seus pensamentos, se relacionar com as pessoas. Timóteo também carregava consigo uma enfermidade. Então, aos olhos humanos, a proposta de liderança humana, Timóteo não se encaixava talvez em nenhum dos requisitos para que tivesse um ministério de sucesso, um ministério de êxito. Mas Paulo, o grande líder, consegue enxergar em Timóteo qualidades que ninguém nunca conseguiu enxergar, valores que nem mesmo ele conseguiu enxergar em si próprio. Paulo, como líder, é o seu estímulo, liberando uma palavra positiva, instruindo, dando ali todo o amparo necessário no discipulado, fazendo de alguém sem característica alguma, um improvável no ministério, se tornar uma grande potência. Aleluia. Não importa, querido, a tua condição e a forma com que você se enxerga. O importante é a forma que Deus ele te vê.
e a forma com que o líder se direciona em relação a você. Porque o líder, ele tem essa percepção. E você que quer ser líder, quantos aqui querem liderar? Levanta a sua mão. Deus, ele vai gerar em você algumas características. A partir de agora você vai gerar uma sensibilidade. O próprio Deus, ele vai te dar sensibilidade para encontrar valor onde ninguém encontra valor. Para ver qualidades onde ninguém enxerga qualidade. Jesus enfrentou uma grande tempestade e as pessoas pregam a passagem da tribulação no percurso do barco, mas em seguida o contexto vai mostrar que havia um homem rejeitado, sem qualidade nenhuma, sem característica nenhuma, um homem endemoniado, rejeitado, ninguém queria por perto, isolado, marginalizado, ninguém via qualidade, mas Jesus encontrou qualidade nele. Jesus enxergou a qualidade nele. Quando todo mundo dizia não tem jeito, porque ele despedaça as cadeias, ninguém o pode conter, Jesus no seu coração pensou o seguinte: ele só precisa ser discipulado, a sua força só precisa ser canalizada, ele precisa ser cuidado, ele precisa apenas de uma orientação, porque assim ele lançar toda a sua energia no reino de Deus, será um grande evangelista na casa do Senhor, será um grande profeta na presença de Deus. Jesus encontrou valor onde ninguém enxergava valor. Jesus dava uma aula, um curso de teologia céu aberto aos seus discípulos, mostrando para eles que por mais que as pessoas digam que não há qualidade, é possível, com uma visão bem apurada, encontrar qualidade onde ninguém consegue enxergar benefício, onde ninguém consegue enxergar característica. A Bíblia diz que Jesus limpa aquele homem, todos os demônios são expelidos. E não era pouco não, gente, era muito. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz Legião, porque nós somos muitos. E o Senhor disse: sai dele. Aquele homem foi liberto. Quando a cidade chegou, aquele homem já estava limpo, com novas vestes, uma nova aparência, sentado aos pés de Jesus. O Senhor nos dispensa, e um único homem evangeliza 10 cidades. 10 cidades conquistadas, geografias, territórios, lugares, famílias, jovens, crianças, casais, conquistados pela pregação do Evangelho de um improvável, através de um improvável. Então nunca menospreze a pessoa que está sentada do teu lado, porque para Jesus, ele e ela é uma potência. Ele e ela é uma potência. Por quê, pastor? Porque Jesus consegue enxergar nele, consegue enxergar nela, revela a liderança dele, revela a liderança dela, qualidades que nem ela mesma sabe. Você sabia que você tem qualidades que nem você conhece ainda? Que o Senhor pode potencializar para que você seja uma bênção na presença de Deus. Eita, Jesus! Lá em Magé, no Rio de Janeiro, os líderes, ex-presidiários, traficantes, ladrões, mulheres sem sonhos, com a vida destruída, jovens sem expectativa de vida, sem destino, sem nenhuma direção, foram levantados por Deus, porque alguém enxergou um valor neles, alguém enxergou uma qualidade, alguém enxergou um talento. Passaram por todo o processo, amém? Sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Passando por um processo. Você precisa respeitar as etapas.
Você precisa subir os degraus. Aleluia. Você precisa estar dentro do processo. Porque depois do processo, a tua vitória está preservada. O que Deus tem sobre a tua vida será liberado. E a tua qualidade que nem você conhecia será revelada. E você vai ser uma bênção. Quantos querem ser uma bênção na presença de Deus? Diga glória a Deus. Timóteo, vem ter comigo um jovem improvável, um jovem sem expectativa aos olhos humanos. Deus confiou a ele, pastor Ivo, o futuro da igreja. Sabia que o futuro dessa igreja está na tua mão? E o Senhor conta contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, comigo? Contigo. Isso deve ser com o irmão do meu lado. Não, é contigo. Sabe o que eu aprendi do meu pastor André? Pastor Bruno, quando o Senhor for à igreja e o Senhor ouvir a palavra não é para a pessoa do teu lado e a palavra não é para quem não veio, a palavra é para o Senhor. Recebe a palavra que está saindo do altar. Mas isso aí não deve ser comigo, isso deve ser com meu irmão, isso deve ser com a minha irmã. Essa palavra é para você. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor enxerga talento em você, ainda que você não conheça, ainda que você não perceba, ainda que você se considere um improvável. Deus conta contigo nessa obra. Vem depressa, Timóteo, porque Demas me abandonou, desertou, pulou do barco, abandonou a fé, saiu do lado, voltou para trás, encerrou a sua carreira antes do tempo. Ele diz: Demas me abandonou. E eu penso aqui, ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém dorme crente e acorda desviado. Não existe isso. Nós damos sinais. A nossa liderança, pastor, percebe isso. Nós damos sinais. Nós revelamos na nossa atitude, através do nosso caráter, através da forma que falamos, procedemos, do nosso testemunho, que nós estamos. Você precisa ter um termômetro na tua vida. É um termômetro bom. Quer saber quem eu sou? Pergunta para o meu pastor. Você quer saber se o pastor Bruno é uma bênção? Pergunta para o meu pastor. Entra na rede social, entra no message dele lá e fala: pastor Bruno, como é que é a conduta dele? Quer saber quem eu sou? Pergunta para minha esposa. Ela sabe quem eu sou. O meu pastor sabe quem eu sou. E nós precisamos ter sobre nós esse termômetro que vai nos revelando a nossa temperatura espiritual. Se estamos quentes, se estamos mornos, ou se temos uma vida fria na presença de Deus. Demas, aqui em 63 depois de Cristo, foi revelado a sua conduta, a conduta de discípulo pelo seu líder, dizendo: Demas me abandonou. Mas nem sempre foi assim. Há 3 anos antes, a Bíblia diz que quando Paulo escreve a Filemão, ele diz: Demas, juntamente com Lucas, são meus cooperadores. Eles são ajudadores da obra. Eles têm um coração voluntário. Eles estão sempre disponíveis. E Filemão, o líder, revela a alegria pela postura de Demas. Demas, ele tinha uma conduta. Demas tinha um comportamento. Demas assessorava o seu líder, andava do lado. Demas é meu cooperador. Qual a visão que o teu líder tem de você? Como a tua líder te vê? Depois faz uma prova, pergunta para ela.
E aí, minha vida, eu preciso melhorar? E aí, meu líder, eu posso ser útil? Como eu estou me comportando? Demas não. Demas começou bem e terminou. Quando a gente vê alguém caindo, normalmente essa pessoa, não gostei da altura do som da igreja. Eu não gostei porque o pastor pintou a parede de preto. O sinal é lindo, o pastor da nossa igreja também. A parede é assim, toda pretinha. Lá na hora da foto, uma coisa linda. Não gostei da cor da parede. Eu não gosto dos louvores que são tocados ali. Eu não acho que tem que ser dessa forma. De onde eu venho, a gente diz que desculpa de cego é muleta. Todo mundo quer se amparar, quer se agarrar em alguma coisa. Sabe por quê? Porque tem dificuldade de bater no peito e dizer: fui fraco, não consegui. Aleluia. Me ajuda. Meu Deus do céu. Todo mundo critica Pedro, porque Pedro afundou. Mas quem depois de Jesus andou por cima das águas? E quando ele afundou, pastor, ele teve a humildade de pedir socorro. Sabe que tem gente afundando, naufragando na fé, porque não tem humildade de reconhecer que precisa de ajuda e está doente. Hoje é noite de cura para a tua alma. Glória a Deus. Demas me abandonou. No início era um cooperador. 3 anos, um espaço de tempo. 3 anos, um espaço de tempo. Repita comigo, um espaço de tempo. Fala para o teu irmão, não foi de uma hora para outra. Foi de uma hora. Fala para ele, não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Teve um processo. Estava em declínio. Demas estava com seu carro ladeira abaixo. Deixa eu tirar desligado, descendo, derrubando tudo que ele via e tudo que ele construiu pela frente. Mais à frente, o cooperador é revelado por Paulo. E Paulo ele vem dizendo aqui em Colossenses, o chamando apenas de Demas. Começou cooperador, peraí. Começou bem. Depois, mais à frente, 2 anos depois, Paulo falou Demas. Ele já perdeu o título de cooperador. Já não andava mais do lado do líder. Já não tinha mais um coração voluntário. Já não tinha mais a alegria de estar na presença de Deus. Quem sabe estava faltando já as atividades da igreja. Quem sabe já não tinha mais disposição para ser útil naquilo que um pouco tempo, um passado bem próximo, ele demonstrava um outro comportamento. O cooperador deixou de ser cooperador, se tornou apenas Demas. Aquele que era destacado se tornou mais um, pastora, no meio da multidão. Se tornou mais um. E Deus, Ele não levanta pessoas que se camuflam no meio da multidão. Deus, Ele está à procura de discípulos, de pessoas que têm um coração de cooperadores. A multidão sempre seguiu Jesus, mas no momento da responsabilidade, ele procurava os discípulos, ele procurava quem era discípulo. A multidão é muito boa, pastor, para tirar foto, para encher o tempo, mas na hora que a gente precisa, porque eu sou pastor também, nós sabemos para quem nós vamos ligar, pastor. Quando a gente tem um problema às 2 horas da manhã, e a gente precisa de um socorro, de um líder para o discípulo, a gente sabe exatamente para quem a gente vai ligar, com quem a gente pode contar, porque há uma diferença da multidão e do discípulo. Para que você seja um verdadeiro líder,
um líder de êxito, um líder de sucesso, você tem que vencer primeiro o período do discipulado. Porque quem não rompe como discípulo, nunca vai romper como um bom líder. Sabe o que você está fazendo aqui? Sendo forjado, sendo treinado, sendo capacitado. Hoje você está sentado para ouvir, amanhã você vai estar de pé para ensinar. Aleluia. Então você tem que passar por esse período. Quantos têm disposição para passar por esse período, dando glória a Deus? Ele diz, ele foi para Tessalônica. Tessalônica era um lugar de muitos atrativos na época. Um lugar muito badalado, que chamava atenção. Muita atenção no mundo. Mas Demas, por muito tempo, nunca percebeu o brilho de Tessalônica, até o momento que ele se apartou do lado do seu líder. O seu olhar já se desviou, porque o seu coração não estava mais no altar. O coração de Demas não estava mais no altar. O seu coração, o seu olhar se posicionou em Tessalônica. E a Bíblia diz que os nossos olhos é a janela da nossa alma, que é, segundo a Bíblia, é comparado, é relacionado ao nosso coração, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. A mesma Bíblia diz o seguinte: onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. O coração de Demas não estava mais no altar. O coração de Demas não estava mais preso em Deus. O coração de Demas não estava mais na instrução do líder. O coração de Demas não estava mais nas coisas de Deus. Então o seu olhar começou a enxergar valor em lugares que antes ele não percebia. Fala para o teu irmão, cuidado. Cuidado. Para onde você está olhando. Para onde você está Porque olhando. os teus olhos é a janela da tua alma. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Como você tem alimentado a tua alma? Há uma preocupação muito grande por parte da nossa igreja. E dessa igreja, entendo eu também. Por quê? Porque te trouxe aqui e tem te conduzido na instrução e tem prendido o teu olhar ao altar. O pastor não determina sobre a tua vida, ele simplesmente te mostra o caminho, ele simplesmente te ensina o que é certo, ele simplesmente transmite o que a palavra de Deus revela para nós. Agora, se o meu coração vai se prender ao altar, ou se os meus pés vão me levar para Tessalônica, isso é uma escolha exclusivamente minha. E o que você, querido, faz hoje, o que você define hoje, vai definir quem você vai ser amanhã. O que nós plantamos, as sementes que nós lançamos num solo chamado tempo, vai determinar quem nós seremos amanhã. E quem sabe o que planta, não tem medo daquilo que vai colher. Pergunta para o teu irmão, você sabe o que você está plantando? Sabe o que está plantando? Porque o que você planta hoje Porque o que você vai planta determinar quem você vai ser amanhã. determinar o que você vai ser amanhã. Presta atenção aqui numa coisa. Sabe quem você é hoje? O resultado do que você fez ontem. Sabe quem você vai ser amanhã? O resultado que você está plantando hoje. A lei da semeadura. Essa é uma tarde maravilhosa, né? A lei da semeadura é infalível. Eu serei amanhã aquilo que eu estou fazendo hoje. Sabe o que eu me torno? O que eu faço repetidamente, repetidas vezes. Se eu jogo muito futebol, eu me torno jogar. E se eu minto muito, eu me torno um Mentiroso. E se eu sou do altar, me torno profeta, me torno sacerdote, me torno líder, me torno pastor, me torno servo. O que você faz hoje repetidas vezes vai definir quem você vai ser amanhã.
Demas tomou a sua escolha. Demas, ele escolheu. Ele foi direcionado. Mas na hora da escolha, era tudo com ele. Fala, Deus está falando contigo aqui. Deus está falando com Mas o que vai determinar o teu futuro é o que você vai fazer depois que você sair daqui. você fazer. Ele diz o seguinte: Crescente foi para Galácia. E a gente tem que ser breve aqui. Galácia era um lugar sem recurso, pastor Jackson. Não tinha recurso na Galácia. Mas Crescente, como diz o seu nome, tinha vontade de crescer. Tinha nada na Galácia, mas ele tinha disposição. Era um discípulo enviado como liderança num lugar aparentemente onde não tinha nada, mas ele tinha força de vontade. Ele tinha vontade de crescer. Pode perguntar para o teu irmão, eu vou te chatear nessa noite. Pergunta para ele, você tem vontade de crescer? Tem vontade de crescer? Você tem isso na tua alma, desejo de crescer? Tem. Então o lugar onde nós somos plantados não define quem nós somos. O que determina quem nós somos é o nosso caráter e a nossa disposição para crescer. Pergunta para o teu irmão que você tem vontade de crescer de verdade. Hoje é noite de Deus liberar uma unção de crescimento sobre a tua vida. Glória a Deus. Hoje é uma noite de Deus liberar sobre a tua vida aquilo que está faltando para você crescer. E ele continua: Tito, eu enviei para Dalmácia. Tito era um obreiro confiável. Tito, ele foi tirado de uma grande igreja, pastor, uma igreja, aquela igreja, aquele modelo que a gente quer chegar lá, a igreja cheia do poder de Deus, próspera, Corinto. Ele era o pastor de Corinto, mas o líder olhou para ele e falou: acabou o teu tempo em Corinto. Agora é hora de você ir para Dalmácia. Dalmácia, contraste com Corinto. Corinto tinha tudo, Dalmácia não tinha Nada. As postagens da página da igreja de Corinto tinha muita visualização, mas Dalmácia estava sofrendo no início da obra e nem página tinha. Tito era muito badalado, mas em Dalmácia ele se tornou um anônimo de novo. Chega um período, querido, na nossa vida, que Deus ele tira de nós Corinto, e nos coloca na Dalmácia, para que a gente valorize aquilo que Deus ele colocou sobre a nossa vida. Períodos de prova, de teste. Eu tinha tudo, agora não tenho nada. Eu era honrado, agora ninguém me vê, ninguém me enxerga. Não desperdice a Dalmácia de Deus na tua vida, porque depois da prova vem a aprovação. O teu líder está te olhando, Jesus está te olhando, os céus estão voltados para você, porque Deus quer saber se o teu coração está em Corinto, se o teu coração está na Dalmácia, ou se o teu coração está no reino de Deus, porque o mesmo Deus de Corinto é o Deus também da Dalmácia. O Deus que está em Corinto também está na Dalmácia. Não despreze a Dalmácia de Deus na tua vida. Você está entendendo isso? Diga glória a Jesus. Glória. Tíquico, eu enviei para Éfeso. Que era Éfeso? A igreja em declínio espiritual. A igreja que começou muito bem e estava indo muito mal. A igreja morna. Tenho, porém, contra ti uma coisa. Você largou Éfeso, o primeiro amor. Tíquico foi enviado para Éfeso. Eu tenho, porém, contra ti que você abandonou as tuas primeiras obras. Era uma igreja que estava em declínio espiritual. A missão desse líder que estava sendo enviado, porém discípulo de Paulo, era muito árdua, pastor. Sabe por quê? Porque ele tinha a missão de avivar uma igreja que estava morrendo. Avivar um povo que não sentia mais a presença
Deus. Então, Tíquico era um obreiro confiável, um obreiro cheio do Espírito Santo, o líder que tinha a chama acesa no seu coração, o líder que tinha intimidade com Deus. E essa missão, pastor, me desculpe dizer, não pode ser dada para qualquer um, não. É só quem Deus levanta de verdade mesmo. Sabe por quê? Porque muitos líderes têm enviado pessoas assim como Tíquico, que vão cheios, mas chegam lá, se tornam tão vazios quanto aqueles que ele precisa cuidar. Vão motivados e voltam desmotivados. Vão avivados e se tornam mais um dos mortos. Vão de pé e volta caído. O líder conhecia o perfil de Tíquico, um homem cheio do Espírito Santo, alguém que vai mudar o quadro da situação, alguém que vai levar a vida onde só existia morte, alguém que vai liberar uma palavra de fé onde só há incredulidade. Deus, ele sabe o que faz. Se ele te enviou para um lugar, querido, se ele te plantou numa casa, se ele te colocou numa geografia onde ninguém quer nada com Deus, é porque ele sabe que há uma chama acesa dentro de você e no tempo certo vai queimar. Fala para o teu irmão, deixa queimar, querido. Deixa queimar. Deixa queimar. E aqui eu encerro. Ele fala, traz Marcos. Traz Marcos. Marcos era muito importante para o meu ministério. Vai lá, Timóteo. Traz Marcos de volta. Estava aqui, mas agora não está mais. Marcos se escandalizou. Marcos é a ovelha perdida. Marcos era o obreiro caído. Marcos era o líder jovem que começou na fé, mas naufragou porque se escandalizou, viu uma briga, viu um problema dentro da igreja. Barnabé e Paulo discutiram, ele se escandalizou. Novo na fé, foi embora. Mas no final da sua carreira, Paulo, líder, teve que reconhecer, teve que rever os seus conceitos. Você sabia que eu, como pastor, às vezes tenho que rever meus conceitos? Porque às vezes eu pego pesado, eu faço alguma coisa errada, e no momento oportuno eu tenho que dizer, eu errei, perdão, falhei, vem de novo, vamos tentar mais uma vez. Vai lá e manda um recado para ele. Marcos é muito importante para o meu ministério, ele foi muito útil, mas agora não está aqui, e agora eu estou sentindo a falta dele, e eu preciso da sua ajuda para trazer ele de volta. Eu preciso da tua ajuda para trazer ele de volta. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe o que é mais lindo aqui, pastor? Timóteo conseguiu, Marcos voltou. Anos depois, em 68 depois de Cristo, pastor, ele escreve o Evangelho. Já está de pé de novo. Sabe o que Deus estava falando para Marcos? A tua história ainda não acabou. Deus quer que você seja um canal para dar continuidade no projeto de Deus na vida de Marcos. O Senhor quer levantar Timóteos aqui nessa noite, para ir em busca do caído, do que se escandalizou, do que foi embora e não voltou nunca mais. Deus está à procura de Timóteos nessa geração. Sabe, depois, pastor, que ele escreveu o Evangelho, o que aconteceu? Ele foi liderar a igreja de Roma. As pessoas disseram, olha, nunca mais ele volta, não tem mais jeito para Marcos. Mas o que Deus determinou está determinado. Marcos, ele vai voltar de um jeito ou de outro. Importante é que você esteja dentro do processo para ser usado por Deus, porque se você não for usado, Timóteo, para estabelecer a vontade de Deus em relação a Marcos, Deus vai levantar outro. Mas Deus não quer passar essa geração
Deus não quer que seja outro. Se Ele pediu para você, Ele quer usar você. Você crê que Deus quer te usar? Eu quero te convidar a adorar o Senhor, em nome de Jesus. E você que pode, quer essa unção de resgate, essa atitude de intrepidez, um jovem que era tímido, enfermo, pequeno aos olhos do homem, mas que foi levantado como um leão na presença de Deus. Sabe o seu lugar? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. E nós vamos retornar o microfone para o nosso querido pastor, mas eu quero abençoar a tua vida. O Senhor me trouxe de muito longe